Hoje eu venho falar aqui com vocês um pouquinho sobre o primeiro mês de gestação. Mas antes eu queria mandar um beijo para todo mundo que acompanha a gente nos outros países. Um beijo pro pessoal dos Estados Unidos, da Itália, de Portugal, da Noruega, da Suécia. Um beijo para todo mundo que acompanha a gente nos outros países. Um grande beijo! Gente, então é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro mês de gestação, então nas primeiras 4 semanas da gravidez. Nas primeiras 2 semanas, a mulher não necessariamente está grávida ainda, né? Que a gente começa a contar o primeiro dia de gravidez do dia da última menstruação. Então o primeiro dia da menstruação é considerado o primeiro dia da gestação. Então se a mulher conseguiu a fecundação naquele mês, o primeiro dia é contado a data da última menstruação. Então, nas primeiras 2 semanas, não necessariamente a mamãe ainda está grávida, né? A mulher ainda não está grávida, não ocorreu a fecundação ainda. Então, as primeiras 2 semanas não tem muito o que a gente falar, mas eu vou explicar melhor pra vocês daqui a pouco. E a fecundação ocorre mais ou menos na metade do ciclo, né? Em torno do 14º dia. E aí, nas 2 últimas semanas, a gente já começa a sentir algo diferente. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. É importante falar, acima de tudo, quem ainda não iniciou o ácido fólico e é tentante, já começa o ácido fólico. É importantíssimo antes mesmo de você pegar o positivo. Eu tenho um vídeo que fala um pouquinho sobre isso, então depois vocês acompanham lá. O vídeo eu vou deixar aqui o link também, pra quem tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro mês de gestação? Vamos lá! Gente, então na primeira semana de gravidez, considerada a primeira semana, é quando a mulher recebeu a menstruação, né? A gente conta do primeiro dia da última menstruação. Então a mulher menstruou, ela vai passar pelo processo de escamação do endométrio e aí inicia-se um novo ciclo. O que acontece nesse novo ciclo? O óvulo dentro do ovário vai começar a amadurecer e aí ele vai começar a descer rumo às trompas. Então ele sai do ovário e começa a descer pelas trompas. E aí então, nas 2 primeiras semanas, para uma mulher de ciclo regular, é basicamente isso que acontece. Então, em torno do 14º dia é quando essa mulher vai estar no seu período fértil. Porém, a gente tem que considerar uns 3 dias antes e uns 3 dias depois. Então, no meio do primeiro mês é quando a mulher vai estar no seu período fértil e é quando ocorre a possível fecundação. Então, a mulher ovulou, esse óvulo desceu pelas trompas, encontrou o espermatozoide e houve a fecundação. Isso acontece nas 2 primeiras semanas, tá? Essa primeira etapa. E aí a gente vai para a 3ª semana. O que acontece na 3ª semana? Ocorreu a fecundação, o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide e aí ele passa a se chamar, então, essa estrutura passa a se chamar zigoto. O zigoto ele vai descer rumo ao útero para conseguir ser implantado nessa 3ª semana. Durante esse processo ele vai começar a se dividir e vai se transformar num blastocisto. O blastocisto é uma matéria maciça, cheia de fluidos, que vai aos poucos se dividindo até ganhar suas funções determinadas de cada órgão, de cada tecido, de cada membro, e aí por fim gerar o seu bebezinho certinho. Então essa é a primeira etapa do seu bebezinho. E assim que esse blastocisto chega no útero e ele vai se implantar, ele pode ocorrer um leve sangramento, que a gente conhece como sangramento de nidação. Então assim que ele começa a implantação, que ele faz um furinho ali no útero para conseguir se implantar no endométrio, pode ocorrer um sangramento, mas isso não é regra. Pode acontecer para algumas mulheres como para outras não. E aí a gente tá passando então da 3ª semana e chega na 4ª semana. Na 4ª semana, todos esses hormônios envolvidos na primeira etapa da gestação começam a ficar super elevados e aí até que a gente começa a perceber a presença do beta-HCG. Então, o beta-HCG vai começar a se elevar nesse momento e alguns sintomas vão começar a aparecer, porque após a implantação do blastocisto dentro do endométrio, começa a se elevar, além da progesterona que já vai estar alta, começa a se elevar
aumentar também o beta-HCG. Então a quarta semana é muito determinante para o nosso bebezinho, porque é nessa fase que ele vai conseguir se implantar, que ele vai conseguir se fixar na parede do endométrio e vai começar a produzir os principais hormônios para o desenvolvimento dele. É importante a gente falar também que nessa fase de implantação, se a mulher tem o sangramento de inidação, ela pode confundir com uma menstruação e achar que menstruou. E aí só descobrir que realmente está grávida um pouco mais pra frente. O nosso blastocisto, ele vai começar a se dividir e aí ele vai ter uma parte que chama trofoblasto. Essa parte vai ser a futura placenta. E o embrioblasto, que é a parte mais interna, ele vai ser o nosso embriãozinho. Ele também sofre algumas outras divisões, que aí futuramente vão ser divididos em órgãos, em tecidos e vasos sanguíneos. Então ele vai começar aí uma divisão muito legal e muito importante para o nosso bebê. Gente, então é na quarta semana que os hormônios começam a se elevar, começam a mostrar os primeiros sintomas de gestação, de dor nos seios, de enjoo, um pouco de dor de cabeça, e a mulher pode perceber que está grávida. Então, antes mesmo dela pegar o positivo, ela já pode estar sentindo alguma coisa que pareça para ela ou sinalize a gestação. Então, tem mulheres que conhecem um pouco melhor o seu corpo e antes mesmo do positivo já consegue perceber que está grávida. Gente, então a partir do primeiro dia de atraso da menstruação, a mulher já consegue encontrar o seu positivo se ela estiver grávida, se ocorreu a implantação com sucesso. Porém, é indicado que ela espere para contar para as pessoas, assim, se ela não quiser esperar até dar 12 semanas, pelo menos ela esperar passar mais essas 2 semaninhas, a quinta e a sexta semana, para que ela consiga fazer o primeiro ultrassom, e aí se ela der muita sorte, ela já consegue ouvir o coraçãozinho. Então, com 6 semanas, já dá para ouvir o coração do bebê. E como fica então o feto nesse primeiro mês de gestação? Nesse primeiro mês de gestação, ele ainda não tem uma formação completa. É nos próximos dias que começará a formar o tubo neural e ele começará a ganhar uma aparência futura de bebezinho. Então, nessa primeira semana, na segunda semana de gestação, que é considerada a terceira e a quarta semana, não dá pra você ter muita noção de como vai ser o bebezinho, né? De como tá o desenvolvimento dele. Ele ainda tá bem no comecinho. Mas, assim, o que dá pra gente ter uma noção é que ele tá do tamanho de um grãozinho de arroz. E também como fica o corpo da mamãe nesse primeiro mês, nessas primeiras semanas. Nessas primeiras semanas, ela vai começar a sentir os primeiros enjoos, as primeiras dores, né, no corpo, um pouco de dor na mama, um pouco de enjoo. Mas é bem parecido os primeiros dias com os sintomas de TPM. A partir do segundo mês que as coisas vão começar a se intensificar mesmo. Mas já ajuda a mamãe a desconfiar que a gravidez está indo pra frente. Então, se você começar a sentir algum mal-estar, alguma coisa assim, pode ficar tranquila que tá dando tudo certo com a sua gestação. Mas lógico, se houver algum sangramento diferente, alguma coisa diferente, depois que você já pegou o positivo, procure o seu médico para tirar as dúvidas. Mas por enquanto tá indo tudo bem com você e com o seu bebezinho. Esse primeiro mês é um mês muito importante pro bebê. É um mês muito delicado para ele, mas que tudo vai dar certo. Pode ficar tranquila. Meninas, então é isso. Quem ainda é tentante, boa sorte, vai dar tudo certo. Você vai conseguir o seu positivo. E para quem já tá grávida, é isso que aconteceu com a gente, né? Porque eu já tenho aqui o meu bebezinho também. Então foi isso que aconteceu no meu primeiro mês, nas minhas primeiras semanas. Então nas 4 primeiras semanas foi esse desenvolvimento. Primeiro semana menstruação, segunda semana o descimento do óvulo pelas trompas, terceira semana implantação e a quarta semana o começo do desenvolvimento do meu bebê, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. E a gente volta a se falar ainda essa semana. Um grande beijo e até a próxima!